Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos começando mais um programa Resenha Espírita e eu quero convidar você que, se já é inscrito no canal, por favor, convide mais um para se inscrever conosco e aumentar a nossa comunidade. Se você puder, apoie o canal como membro ou por outras formas, você vê abaixo aqui na descrição do vídeo, lá também tem o botão membro, seja membro. Você também pode falar conosco através do nosso Fale Conosco, @institutorevelare.org.br, nos acompanhar também no site www.institutorevelare.org.br. Pode nos seguir no Face, no Insta, através do @Revelar Instituto e também no nosso blog, revelarinstituto.blogspot.com. Hoje o nosso tema será o que acontece depois da morte. Para a gente poder falar a esse respeito, tem aqui ao meu lado Lauro Rodrigues, que vai trazer luz, esclarecimento para esse nosso encontro na tarde e noite de hoje. Como o nosso vídeo é gravado e você pode estar assistindo aí em outro horário, quero aqui já dar meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem-vindo, Lauro Rodrigues. Obrigado, Beto. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa madrugada aí para todos que estão nos assistindo nesse momento, seja onde você estiver. Beto, é uma satisfação imensa estar aqui junto com você no canal Revelare, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre um tema muito importante, né, para a nossa compreensão como espíritos imortais que somos. Então, eu peço, primeiramente, que os bons espíritos possam, né, nos inspirar aí, trazer a nós força para que a gente possa compreender mais e mais o assunto que vamos falar um pouquinho hoje. E vamos lá então, né, Beto? Vamos lá, Laurinho, que assim seja. É muito bom a gente poder aqui trazer um pouco mais de esclarecimento, lembrando a todos e todas que nós somos estudantes do Espiritismo, nós estamos buscando esclarecimento, buscando, dentro do processo da nossa jornada, uma evolução mais profícua para que a gente possa desencarnar de uma maneira bem melhor. Quiçá eu quero muito, né, superar alguns obstáculos que nós vamos tratar hoje, né? Então, o que acontece depois da morte? O que acontece depois da morte? Nós sabemos que a alma, após a morte, mantém a sua individualidade, que o corpo físico perece, mas a vida do espírito é eterna. Em que se transforma a alma, no instante da morte, volta a ser espírito, retorna para o mundo dos espíritos que nós todos havíamos deixado momentaneamente, temporariamente. Nós temos a nossa individualidade, já falamos no outro encontro, mantemos essa individualidade, e mais, é preciso que cada espírito que é espírita saiba: a alma conserva a sua individualidade após a morte, não a perde jamais, e ela se constata através de um fluido. Esse fluido que lhe é próprio é o seu perispírito. Então não há como Lauro Rodrigues, um indivíduo, um espírito que quer se reconhecer, não ter em torno de si esse perispírito. O que a alma leva desse mundo? Seu patrimônio, sua verdadeira propriedade, que é o conhecimento adquirido. A alma, ela retorna a um todo universal, que seria aquela assembleia de espíritos da onde ela veio, mas ela não perde jamais sua individualidade. Hoje, nós trataremos dessa parte que muito traz de preocupação para as pessoas de um modo geral. Não deveria, segundo Allan Kardec, em a obra O Céu e o Inferno, os espíritas terem preocupação com a morte. Os espíritas têm motivos de sobra para não se preocuparem com a morte. Mas hoje nós vamos falar para a nossa comunidade, para esse movimento espírita, para todos os interessados, sobre a separação da alma e do corpo, bem como daquela perturbação espírita.
antes de seguir em frente, quero passar na bola para o Lauro, para que ele possa algo já introduzir acerca desse tema, separação da alma e do corpo, uma questãozinha sobre o perispírito, conservação da sua individualidade. Então, fique à vontade para poder tratar desse valioso tema, Lauro. Beto, pessoal, primeiramente, né, a partir do princípio que, uma vez que a alma ela tem consciência de si, ou seja, ela se reconhece como uma individualidade, e nós vamos encontrar no livro dos Espíritos, os Espíritos dizendo que não há vácuo no universo, que o universo é preenchido por algo, por algum tipo de matéria, e que nós vamos conhecer pelo nome fluido universal, já dito pelo Beto. Uma vez que, se o universo é preenchido por esse fluido, aonde nós formos a fluido, então, aonde nós estivermos, temos em torno de nós esse aglomerado de fluidos, que ele é inerente à minha condição evolutiva. Bom, então, partindo desse princípio, espíritos que estão aqui na Terra, todos nós temos um perispírito, que esse perispírito é formado por um fluido inerente ao nosso globo terrestre. Beleza. Ligando-se a um corpo físico, né, o perispírito vai se ligando, molécula a molécula, como é dito pelos espíritos, e de acordo com a condição do espírito, quanto mais vai se ligando, mais o espírito entra num estado de perturbação. Quanto mais se aproxima o momento do nascimento, dependendo muito da condição do espírito, depois a gente até fala um pouquinho disso, mais ele está num estado de perturbação. Vem o momento do nascimento, ele nasce para a vida, né? A criança nasce para a vida, ali está concluída a reencarnação. Tranquilo? Só que, e aí? Bom, então aí o espírito está ligado a esse corpo que está se desenvolvendo, amadurecendo seus órgãos à medida que vai crescendo, né? A criança vai se tornando adulta, jovem, adulta e assim sucessivamente, até chegar à extinção numa morte natural do seu princípio vital. Mas e aí? O que ocorre, então, com esse espírito que esteve, entre aspas, enclausurado a um corpo físico durante toda a sua existência terrena? O que acontece com ele? Como que se dá esse processo? E por que a perturbação após a morte? São questões que é importante a gente conversar um pouquinho hoje, já partindo desse princípio, que se há um estado de perturbação na reencarnação, né, naturalmente que vai haver um estado de perturbação na desencarnação, ou após a desencarnação. Beto, eu vou parar por aqui para a gente ir conversando. Desligou só a câmera. Laurinho, vamos seguir aqui algumas questões do Livro dos Espíritos, que eu acho que facilita para o nosso público, para a nossa audiência. Mas antes, eu queria te perguntar algo que, penso eu, que passa ao largo dos espíritas, principalmente quando apresentam o resultado das suas pesquisas. Você acredita, ou você concorda com a tese de que o espírito chegado à pureza, ele perde o seu perispírito, ele não está envolto mais ao seu perispírito? E eu te perguntaria a nível de ensino de espíritos superiores, porque eu queria saber a respeito dessa questão da individualidade. Nós acabamos de falar que está aqui, no Livro dos Espíritos, né, que a individualidade no plano espiritual ela é demonstrada via esse fluido que é um perispírito. Mas então, ao que parece, alguns defendem que eu perco essa aparência humana. Como é que ficaria isso, Lauro? Então, Beto, chegando à condição de espírito puro, há quem defenda que já não há mais perispírito, né? Mas é muito lógico, e a gente nem precisa tanto, nem recorrer às obras de Allan Kardec, usar a própria razão. Se nós estamos mergulhados no fluido,
Se somos todos espíritos da condição mais inferior, simples ao ignorante, a espírito puro, todos nós somos espíritos, né? E se nós estamos, então, no universo que é preenchido por um fluido, não tem nem mais o que discutir. Peraí, então, a partir do momento que eu vou dizer que o espírito puro não tem perispírito, eu tenho que afirmar assim, então, onde ele está, não há fluido. É um vazio, não há nada. E isso, de acordo com os espíritos, no universo não há o vácuo, não há o vazio. Esse é um ponto base para a gente sempre meditar sobre isso, né, Beto? E uma vez que o espírito ele tem a sua individualidade, ou seja, então ele agora se reconhece como um ser distinto, a sua forma é humana. E nós vamos encontrar isso no livro dos médiuns, quando Horácio vai falar que o espírito jamais, nunca perde a sua forma humana. Então, veja, o que pode acontecer, eu não queria nem estar tocando nesse assunto, mas só para ilustrar um pouquinho melhor, o que pode acontecer que, de acordo com o progresso espiritual, moral, intelectual daquele espírito, quanto mais materializado ele for, inferior ele for, obviamente que as suas criações mentais ou fluídicas serão praticamente materiais. Ele vai acreditar ser determinado animal, por exemplo. Ele vai acreditar estar precisando comer, porque é os seus desejos. E os seus desejos se torna forma. Ele cria, ele faz disso forma. E essa forma, para ele, acredita ser uma necessidade. Então, é só para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, o espírito puro tem perispírito, porém, muito sutil, né? A ponto de quase nem ser perceptível, né? De tão sutil que é, mas tem perispírito. E pela lógica, Lauro, capítulo 3, Livro dos Espíritos, livro 2º, Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Salvo melhor juízo, até que me prove o contrário, o espírito puro retornou para a vida espiritual. E me parece que ele viverá, né, na vida espiritual, até porque, para ele não precisa mais, a não ser que seja necessário ajudar alguém, mas ele não vai precisar mais reencarnar. E lá na questão 150A, é claro, cristalino, o resumo da sua fala. Porque ela vai dizer assim, como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio. Então, ou seja, na escala espírita, nós temos os espíritos. E cada espírito tem um fluido que lhe é próprio, que ele retira da atmosfera do seu planeta. Há muitas moradas na casa do Pai, então eu acredito que o espírito puro, ele muito provavelmente deve estar em algum lugar. Então, ele o que vai representar a aparência da sua última encarnação, o seu perispírito. Eu pego um ensinamento do Erasto que você trouxe, dizendo que jamais perde essa aparência, né? Agora, o espírito puro, ele já domina muito mais isso, né? E aí não quer dizer que não é a matéria que é mais sutil, e os espíritos já falaram disso sobre matéria, né? Já explicaram. Aliás, explica isso no começo do Livro dos Espíritos, não sei por quê, que às vezes a gente ainda fica batendo na tecla do erro. A meu sentir, era necessário a gente fazer essa introdução para a gente seguir, porque a gente precisa entender como é que se dá essa questão, então, da separação da alma e do corpo, né? Então, uma das perguntas que Kardec fez é se é dolorosa, né? Como é que acontece essa separação, se entre vida e morte há uma linha divisória, demarcatória, se a separação é definitiva, né? Se há alguma coisa antes ou depois da vida orgânica, se no momento da morte a alma
tem às vezes uma aspiração ou um êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa? Então, são algumas perguntas. Eu vou começar por essa aqui, e aí passo para você para comentar para nós, por favor. Então, na separação da alma e do corpo, sabendo, então, que o espírito desencarnante, retornando para o plano espiritual, conserva sua individualidade, portanto, ele está envolto ao perispírito, não o perde jamais, nenhuma situação, mesmo na mais inferior, que a gente já ouviu notícia em outras obras que não as da codificação, e ali a gente entende que está tudo relacionado com o pensamento, o Lauro acabou de explicar, é bom lembrar-se disso. Então, a separação da alma e do corpo, Lauro, é dolorosa? Os espíritos disseram, não, o corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, ou seja, no momento da morte, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar ao fim do seu exílio. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento, isso é uma nota de Kardec, da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o ser humano deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Na 155, como se opera a separação da alma e do corpo? Os laços, os liames que a retinham, sendo rompidos, ela, o espírito, a alma, se desprende. A 155A, que tem uma nota, e aí eu deixo a nota para a gente ler em seguida, vou passar para você. 155A diz assim: a separação se verifica instantaneamente, numa transição brusca? Tem uma linha divisória bem demarcada entre vida e morte? Não tem. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Os dois estados se tocam, se confundem, de maneira que o espírito desprende pouco a pouco dos seus liames. Estes se soltam, não se rompem. Passo para você. Beto, diante dessas questões, então abrir uma nova questão dentro dessas questões. De qual espírito, de qual estado evolutivo desse espírito nós estamos falando, é a primeira questão. Se é de um espírito ainda numa condição inferior, ou seja, muito material, né, um espírito ainda praticamente animalizado, né, um espírito de terceira ordem da nossa condição, por exemplo, obviamente que é dolorosa pela nossa condição mesmo de não conseguir se desvencilhar da matéria pelo próprio apego, o apego de forma geral, né? Quando a gente fala apego, a gente imagina que é apego a coisas materiais, mas é o apego moral mesmo, as nossas emoções, tudo isso nos faz ligar também ao plano físico. Então, essa ruptura, essa separação, Beto, além dela ser dolorosa, ela é mais ou menos demorada de acordo com o estágio desse espírito. Então, partindo do princípio que é um espírito muito materializado, a sua desencarnação, principalmente se for abrupta, repentina, por um acidente, por uma causa repentina, ela é dolorosa no sentido de que o seu estado de perturbação é muito mais doloroso. Bom, já um espírito um pouco mais esclarecido, esse período doloroso, ele é mais curto. Lembrando que, né, Beto, dependendo da condição do espírito, ele está desencarnado, ele já não tem mais um corpo físico, o corpo físico dele já foi até destruído, porque passaram-se anos e anos, e ele ainda continua vendo o seu corpo sendo carcomido, né? Sendo corrompido, sendo destruído pelos vermes. Ele acredita, mas ele já nem tem um corpo mais. Então, isso é doloroso. Mas o corpo nem existe. Então, por isso que a gente, né, traz isso aqui. Agora, vamos lá. Um espírito com uma condição muito melhor. Só uma perguntinha, Laura. Quando você fala em dor, eu queria que você falasse para a nossa audiência que tipo de dor é essa. Porque tem gente que vai entender que é dor, grito, físico e tal. Mas se eu perdi o corpo, tem essa questão aí. Então, eu queria que você explicasse isso.
Então tá, vamos pegar a dor física, né? Ainda vai na mesma questão. Nós vamos encontrar pessoas que enfrentam doenças muito, muito sérias, né? E não vamos agora olhar nosso tempo atual, não, que a gente, graças a Deus, hoje temos recursos que praticamente deixa a pessoa sem sentir dor, né? Mas, assim, voltando um pouco antes disso, tinha pessoas que enfrentavam um câncer muito doloroso com uma dignidade muito grande. Sentia a dor, né? Mas enfrentava aquilo dignamente, com paciência, com fé. A gente até já falou disso. Enquanto que tem outros que um simples, uma encravada, uma coisa qualquer, é motivo de escândalo. Então, a dor física também está relacionada com o adiantamento do espírito. Então, por isso que a gente pega do ponto de partida o seguinte, de qual espírito nós estamos conversando aqui. Se é um espírito de ordem inferior, ele vai sentir dores físicas até a extinção vital do seu corpo, mas ainda, após isso, ele continuar sentindo essa dor física, entre aspas, porque já não tem mais um corpo, mas ele acredita, pela sua condição mental, de ter um corpo físico. E isso, para ele, é muito doloroso. Então, tá aí. E daí a gente consegue raciocinar adiante. Eu queria trazer, então, Lauro, a nota, que eu acho que entra bastante no que você está falando aí. Então, vou ler a nota e aí passo para você. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, não desse envoltório que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. Para uns, é bastante rápido. E pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura às vezes alguns dias, semanas, até meses ou anos, o que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que está sempre na razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá ao separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega, é quase instantânea. Esse é o resultado dos estudos efetuados sobre os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é às vezes muito penosas, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicidas. Então, em suicídios. Passo para você, Lau. A própria nota já diz tudo, né, Beto? A condição do espírito é que vai dizer o que ele vai passar durante esse momento da morte, né? Então, eu ouso dizer aqui, com muita segurança, de que Jesus estava lá crucificado, sentindo as dores físicas, mas ele estava operante como espírito. Por que ele estava operante? Porque a sua condição está acima da matéria. Ele não estava ali ligado àquele corpo que estava se extinguindo, ele estava operante, completamente lúcido,
do que estava acontecendo e com certeza, ainda delegando tarefa para a galera que estava em torno dele ali no mundo espiritual. Porque a condição de Jesus é algo que a gente, né? Isso aqui eu ouso dizer sem nenhum receio. Ao passo que nós, ainda pela nossa condição, nos perturbamos pela influência da matéria. É o que o Beto acabou de ler agora. E isso é variável. Sim, Beto? Não, eu queria fazer uma colocação aqui, o seguinte, de método de interpretação, porque é o seguinte, a gente entra para fazer um estudo do Livro dos Espíritos num grupo qualquer, e aí alguém vai dizer o seguinte, olha lá, ó, os Espíritos falaram, a separação da alma do corpo é dolorosa? Não. E essa é a resposta. Agora, o conjunto das respostas, lido como um todo, chegando na nota de Kardec, que faz parte da codificação, porque Kardec, como você já falou em outros encontros, entrevistava espírito logo após o desencarne. Sansão é um deles, senhor Sanson, que era pertencente àquele grupo, e vários outros. Né? Então, é só para isso, eu só queria dar essa conotação da forma de estudar, da interpretação aqui, porque tem gente fazendo bula de como estudar, como se deve estudar, e eu não estou falando nada disso, eu estou dizendo aqui, para mim a interpretação me parece que não dá para chegar respondendo isso, aquilo, aquilo outro, e compartimentar, igual a gente vê por aí. Separa, isola a questão e joga, e faz seminário em cima dela. Aqui é um sistema, um conjunto, você tem que analisar as questões conjuntamente. Porque é engraçado, né? Assim, lá naquele primeiro momento, quando eu te pergunto se o espírito respondeu não, em seguida você chegou e falou assim, é dolorosa? O cara fala assim, mas esses dois estão estudando. Aí o cara falou que o espírito diz que não, e o Lauro falou que dói, né? E é claro, a gente está estudando, a gente conhece o Livro dos Espíritos, a gente sabe muito bem, né? Tanto que eu falei, na nota, explica ipsis literis aquilo que você trouxe quando você fez o resumo dessas questões, né? Porque a pergunta principal que não está aqui é de qual espírito nós estamos falando. Eu gosto muito do Herculano Pires, que ele deixa umas notas acerca de algumas questões, e não sei se no capítulo 1º ou nesse aqui, que é o livro 2º, né? No livro 1º ou no livro 2º, ele fala assim, precisa prestar atenção de qual espírito Kardec está tratando, né, Lauro? Sempre. Ô, Beto, você já pensou se durante a elaboração do Livro dos Espíritos, os espíritos fossem responder as questões tratando da escala espírita? Vamos lá, essa pergunta que você está aí, vamos primeiro falar dos espíritos imperfeitos. Agora vamos falar dos espíritos bons. O livro ia virar ia ter que ser uma enciclopédia só de Livro dos Espíritos. Então, eles tratam, assim, é dolorosa? Não. Mas agora nós temos que, né, trazer assim, de qual espírito ele está falando aqui? Então, cabe a nós pesquisar. E aonde nós vamos pesquisar? No conjunto do todo, né, Beto? E ainda Kardec traz uma nota para nós que facilita isso. Tenho certeza que os espíritos, as respostas, elas são sucintas, são claras, objetivas, mas nós temos que mergulhar. Eu gosto muito de uma fala do Haroldo Dutra, quando ele fala o seguinte, que uma mensagem de um determinado espírito, que ele gosta muito, ela é como se fosse um suco que tem que ser diluído em 200 litros, num galão de 200 litros d'água, porque dá muito assunto. E aí a gente pega uma resposta, é dolorosa a separação do espírito após a morte? Aí os espíritos vão dizer, não. Aí a gente chega e fala, os espíritos falaram que não. Aí fica nisso. Aí durante todos os estudos que a gente vai fazendo, baseado no que eu aceitei somente o não como resposta, eu vou encontrar lá na frente informações que vai divergir daquilo que foi falado lá atrás, da forma como eu interpretei. Aí eu vou dizer assim, os espíritos estão se contradizendo. Lá atrás eles falaram que é dolorosa. Agora o Sanson aqui, ele deu uma comunicação praticamente lúcido. O corpo dele estava sendo sepultado, ele já estava dando comunicação. Como assim? Então a gente precisa desse cuidado, né, Beto? É muito importante esse cuidado. Ô, Lauro, e a gente, os seres humanos, são assim, né? Você lê um livro e alguém pede alguma informação.
a gente não consegue abordar todos os capítulos do livro. Você consegue dar uma ideia geral. É claro que quanto mais você conhece, quanto mais você estudou, melhor será a sua resposta. E eu acho que esse espírito que você falou aí, eu tenho desconfiança que é o tal de Emmanuel, que eles falam. Laurim, eu vou ler as outras 3 questões e depois a gente encerra essa parte da separação da alma e do corpo, porque eu não vou entrar nem no mérito aqui da decapitação e etc., para a gente poder ir para a perturbação e encerrar, então, esse encontro. Pode ser? Então, o Kardec pergunta assim, a separação definitiva entre alma e corpo pode verificar antes da cessação completa da vida orgânica? Aí ele diz assim, na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem que vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, não obstante, ainda lhe resta sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita da alma. A gente vê aí os aparelhos, né, que mantêm, às vezes, uma vida ali, ventilando pulmão, a gente sabe que você consegue fazer o coração bater de novo com choque elétrico, né? Então, tem várias situações. E, às vezes, o cérebro está ativo, né? Então, tem essas questões aí, o Lauro pode depois fazer comentários a respeito. A 157 diz assim, no momento da morte, a alma tem, às vezes, uma aspiração, um êxtase, que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa? Resposta. A alma sente muitas vezes que se quebram os laços que a prendem ao corpo, então emprega todos os seus esforços para os romper de uma vez. Já parcialmente separada da matéria, vê o futuro desenrolar-se ante ela e goza por antecipação do estado de espírito. Às vezes a pessoa vai ler aqui, né, e acha que tem previsão de futuro, né, vira oráculo na hora que está morrendo, né, e não é isso que foi falado aqui, né, e a pergunta está relacionada com o que acontece após a morte, no instante seguidamente da morte, ou seja, naquela agonia, naquele processo, já está acontecendo alguma coisa, já está antevendo que está no mundo dos espíritos, que não está, e aí eu não vou falar disso não, mas eu me recordo aqui dessa questiúncula, né, questãozinha, tem que verificar que espírito está desencarnando. Todos são iguais? Não, há infinitos graus de espírito, cada um está ligado à matéria de uma determinada forma, outros já estão se desprendendo na própria vida. Imagina um Francisco de Assis, né? Estou usando uns exemplos aqui, que acho que não dá muito para a nossa hierarquia, não. O exemplo da larva, que primeiro se arrasta pela terra, depois se fecha na crisálida, numa morte aparente para renascer numa existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrena, seguida do túmulo e por fim de uma nova existência? Se fosse eu, no lugar do Kardec, eu ia achar que era uma teoria top de linha. Nossa, achei de fato a explicação, né? À primeira vista. Mas os espíritos superiores, inclusive a ele, vão dizer, uma pálida ideia. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre o fazeis. Porque a gente sabe, né? Se tomar isso ao pé da letra, começa a querer ir para outros caminhos aí, e aqui é só a questão, né, do que acontece em seguida. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Olha, vou fazer aquele exercício. A separação do corpo é dolorosa e da alma? Não. Mas a gente leu precisando saber da hierarquia do espírito, não é? Então, é tudo um sistema, porque olha a resposta para essa questão da sensação que experimenta a alma. Depende. Gente, dor é sensação. É doloroso? E o Kardec fez uma nota para explicar aquelas respostas. Na 159, ele continua perguntando, e em seguida os espíritos vão dizer, depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de tê-lo feito. Então, de que dor nós estamos falando? Por isso que eu perguntei para o Lauro lá naquele momento. Então, é claro que é uma questão do espírito, como é que ele encara aquilo. Né? Então, tem uma coisa do espírito estar diante daquilo. Mas nós sabemos que lá não tem órgão, não tem corpo, né? Então, ele pode estar falando um monte de coisa que é pelo vínculo que ele tem, como o Lauro acabou de explicar com o seu corpo físico,
que ainda não desprendeu, apesar de, às vezes, o corpo ter perecido há séculos, né? Para o justo, ou seja, o ser humano de bem, é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor. O espírito encontra imediatamente aqueles que reconheceu na terra e que morreram antes dele, sim, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Então, sim, segundo a afeição. Quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos. É quase sempre, não é sempre. E também se ajudam a se libertar das faixas da matéria. Vê também muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela Terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados, que vai visitar. Depois ele vai falar de morte violenta e da decapitação. Não sei se você vai querer falar disso. Eu vou passar as questões para você comentar aí, Laura. Ô, Beto, pessoal, dá para fazer, né, um resumão, já partindo do princípio, então, que tudo vai depender da condição do espírito, né? Nós vamos encontrar, então, no Livro dos Espíritos, que o maior mérito para nós espíritos está em nos esforçar, guardem bem essa palavra, em nos esforçar para combater tal inclinação má. Olha só, isso significa mudança de comportamento. É um exercício que se faz aqui encarnado. A doutrina espírita nos ensina: combata suas más inclinações. Como que é combater? Combater é ter mudanças de comportamento. O que é ter mudanças de comportamento? É mudanças de ideias, de análise, de reflexão da vida, né? Da vida no qual nós estamos vivendo, das situações nos quais estamos sendo inseridos ali como aprendizado. É um exercício. Ao desencarnar, esse exercício, ele é muito válido, porque é nessa mudança de ideia, nesse exercício, é que a gente consegue se desvencilhar da matéria. De que forma? Eu, Lauro, estou deixando o corpo físico. Se eu consigo mudar as minhas ideias, um exercício natural, que é entender que aquela matéria, aquele corpo não me pertence mais, que ele já atendeu as minhas necessidades e que eu vou focar em outras coisas, naturalmente eu estou me desligando da matéria. Naturalmente eu não estou mais influenciado pelas lembranças que aquela matéria eu guardava daquela matéria. Porque houve uma mudança. Então, nós já iniciamos desde agora, combatendo as nossas más inclinações, porque é um processo contínuo, encarnado, desencarna, o processo continua. Se eu não exercito isso agora, ao desencarnar, pessoal, o exercício, como ele não foi praticado, a minha dificuldade em me libertar da matéria, ou seja, mudar o meu foco, a minha coluna central é a matéria, é ali que eu estou ligado. Então, porque é muito interessante falar assim, os laços se quebram. Aí a gente traz uma figura de que a gente está ligado realmente, laços que estão amarradinhos, e é tudo uma ligação mental. É eu focado naquilo no qual eu tinha como princípio, né? Como eu tinha como algo primordial, meu corpo físico, o mundo físico. Então, quer dizer, constantemente, o meu lado psicológico está ligado àquilo lá. Eu não consigo me desvencilhar. Eu não sei, assim, para mim, parece que é claro, não sei se vocês vão compreender, mas é interessante sempre a gente pensar nisso. O exercício a partir de agora, ciente dos ensinos dos espíritos, porque o nosso desencarne, o nosso deixar o corpo físico em definitivo vai depender desse exercício que a gente vai fazendo continuadamente. Então, morreu, essa matéria não me serve mais, eu vou partir para outra, vou fazer outros trabalhos, outros estudos, viver a vida de espírito, pronto. Eu já não tenho mais aquelas sensações que eu imaginava ter. Você usou um exemplo agora há pouco, né, falando de Jesus, Laura, que eu acho que é bom a gente pensar nisso, nesse aspecto, né? Porque ele vai dizer assim, eu venci o mundo. E dentro desse eu venci o mundo, é como espírito,
no processo evolutivo, não foi ali, naquele momento, naquela paixão, naquela encarnação para ele, que é um espírito puro, naquela encarnação, não foi isso. Mas um dos aspectos é que o corpo físico, para ele, era instrumento de manifestação e só. Não exercia influência alguma sobre ele, conforme o Lauro falou. Lauro, tem uma nota extensa das últimas questões da perturbação. Eu acho bom a gente passar para a nota, mas eu queria começar com essa primeira questão, que a resposta é interessante, né? Porque às vezes a gente fala aqui no canal algumas coisas nesse sentido e as pessoas ficam assim olhando meio de, né, soslaio, né? Mas olha para você ver, a 163 fala da perturbação espírita e Kardec pergunta: deixando o corpo, a alma tem a imediata consciência de si mesma? Resposta: consciência imediata não é o termo. O que eu quero dizer com isso aqui? A gente usa muito termo, como o Laura acabou de mencionar. Por exemplo, falou que é laço, liame, o cara pensa num negócio lá, um cadarço, que vai lá, amarra, dá um nó, e que aí o espírito tem que desfazer aquele nó. Gente, é pensamento. Como que eu sei isso? Está escrito no livro dos Espíritos. Para os Espíritos, o pensamento é tudo. E eu não consigo definir tudo com mais ou menos, com para algumas coisas. Para os Espíritos, o pensamento é tudo. Não é? Quando o Erasto fala jamais, nunca, eu também não consigo entender que o jamais tem assim, exceto, é jamais, tudo é tudo, nunca é nunca. Para mim tem significado, né? E aí essa é uma expressão. Eu vou deixar as questões aqui para a gente fazer a nota, que eu acho ela de extrema importância. Essa nota, Kardec vai dizer, aí eu vou fazer igual o Jack o Estripador aqui, eu vou fazer por parte, passo para você. Então, aquela questão da consciência que eu acabei de mencionar em minha fala, e a nota. No momento da morte, tudo a princípio, esse é Kardec dizendo, é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se extingue a influência da matéria de que se desprendeu e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. A duração da perturbação de após morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de muitos meses e mesmo de muitos anos. Aqueles em que é menos longa são os que se identificaram durante a vida com seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente sua posição. Que eu queria lembrar dessa figura interessante que passou por aqui, chamada Jesus. Esse cabeludo, ele me deixa assim sempre surpreso com algumas coisas que a gente pode buscar lá no Evangelho. Então eu me lembro que ele fica 3 dias, ele fala que tem que subir até o Pai, não sei o quê, não sei o quê. Então esses 3 dias para Jesus não é perturbação. Tem um projeto ali que é um espírito que, inclusive, durante o processo para nós seria de dor e preocupado com a matéria, para ele, como segundo o Lauro, que me parece estava ali por perto nessa época, com algumas pedras na mão, brincadeira, né? Ele estava, inclusive, comandando ali a galera que está, né, do seu nível ali, ele determinando, designando tarefas, né? Porque é diferente, a perturbação é diferente. Agora, uma coisa que eu quero que o Lauro me responda na hora que ele for comentar, porque aqui ele fala de perturbação, ele não fala assim, não há perturbação. Ele fala assim, consciência não é a palavra. E aí, só para terminar, então, esse conjunto aqui, essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero da morte. Nas violentas, por suicídio, suplício. Jesus foi supliciado, só para lembrar. Apoplexia, ferimentos, etc. O espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Não obstante, vê o seu corpo
sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende, porque não o ouvem. Essa ilusão mantém-se até o completo desprendimento do espírito e somente então ele reconhece o seu estado e compreende o que não faz mais parte do mundo dos vivos, Laurinho. É isso aí. Então, um espírito numa condição inferior, obviamente, que ele desencarna, não se reconhece ainda como um espírito desencarnado, fica confuso porque ele vê o seu corpo, né? E o Kardec, né, ilustra isso bem, as pessoas não respondem a ele, enfim, e isso aumenta o seu estado de perturbação, porque é confuso. Quem de nós já não acordou de qualquer sono que a gente teve durante o dia ou mesmo à noite, sem saber até onde estava, que dia da semana que era, que horário que era aquilo, enfim, a gente estava perdido. Então, quanto mais é pesado o sono para o espírito, ou seja, quanto mais materializado ele for, mais é o seu estado de perturbação, mais difícil se torna ele se reconhecer, para ele se reconhecer como espírito desencarnado. Beto, agora vem. Os espíritos disseram que assim, ele não tem plena consciência imediatamente. Claro, no nosso mundo, isso é quase regra, pela nossa condição. Vamos pegar o senhor Sanson, por exemplo? Ele sentia um mal-estar, segundo ele relatou, uma certa influência da matéria, mas ele já se reconhecia a ponto de ele estar dando a comunicação pela evocação feita por Kardec. Então, veja bem, ele já tinha consciência, mas ele sentiu um mal-estar, que é esse momento que o espírito está se readaptando novamente à sua vida definitiva como espírito desencarnado. E isso acontece com o espírito puro? Eu penso que não, porque ele não tem mais influência, ele não sofre influência da matéria. Para baixo, daí para baixo, né, todos sofrem, claro, que quanto melhor o espírito, menos influência, mais rápido ele se reconhece, mais rápido ele tem consciência de si. Então, tudo vai depender daquela questão que nós falamos lá no início, de qual espírito nós estamos falando. Aí a gente, né, consegue ter uma ideia melhor acerca disso. Laurinho, aqui tem uma explicação acerca da morte violenta, e ele fala da compreensão do fenômeno, e traz algo que eu acho interessante, que vai coadunar com aquilo que a gente começou com a explanação, né, que é falando do perispírito. Então ele vai dizer assim, esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte, ele está falando daquelas mortes violentas, que causam mais perturbação. Ele vai dizer, surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica aturdido com a mudança brusca que nele se opera. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição, de aniquilamento. Lembrando, gente, que a gente tem o horror da morte, que é instintivo para a gente poder conservar a nossa vida, conservar nosso corpo físico, né? A gente nutrir o nosso corpo. Então, tem toda uma lei natural que faz todo sentido quando a gente entende isso aqui, que é, de fato, tem que se causar uma perturbação mesmo. Eu fui treinado para instintivamente proteger minha vida, então na hora que eu a perco abruptamente, imagina se eu não vou ficar perturbado. Então é natural a perturbação, faz parte da lei divina. Então não é porque fica perturbado, ruim das ideias, igual os outros falam, não. É outro tipo de perturbação, né? E, ora, como ele continua a pensar, como ainda vê e escuta, não se considera morto. Por quê, gente? Então, vamos viver como espírito? Ouvir, ver, o sentir com os 5 sentidos humanos, as faculdades são do espírito. Aqui é instrumento. Estou me manifestando através desse instrumento. A faculdade é do espírito. E está potencializada no espírito. Ele o julga sólido, né? Eu vou repetir. E o que aumenta a sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao que deixou na Terra, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de verificar. Ele o julga sólido e compacto como o primeiro. E quando se chama a sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Então aí tem outra questão, né? Porque, por exemplo, eu já ouvi dizer, Laura,
Não tem o que lá na literatura espírita de algumas obras, o ovoide, não quero entrar nesse mérito, não. Mas, gente, não perde, né? Não perde a aparência humana, está envolto no perispírito, a gente está mergulhado em fluido, não tem como não se ter ao nosso entorno, a essência e o foco é o espírito, em torno dele tem perispírito. E o pensamento do espírito é que dá forma. Viu, gente? É preciso entender isso. E o espírito, então, ele observa aquela aparência, ele não tem a percepção da sutileza, né? Porque aí entra N coisas que o Lauro explicou lá na sua fala anteriormente, tá? Assemelha-se esse fenômeno ao dos sonâmbulos inexperientes que não creem estar dormindo. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente, podem ver, não acham que estejam dormindo. Alguns espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não os tenha acolhido inopinadamente, mas ela é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Vê-se, então, o espetáculo singular de um espírito que assiste os próprios funerais como os de um estranho, deles falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito até o momento de compreender a verdade. Faltam 2 parágrafos, eu vou passar para você comentar e aí a gente encerra com esses 2 parágrafos. Né, entendendo a questão do perispírito, quanto mais sutil o espírito conseguir transformar o seu perispírito, muito menos influência, né? Ou seja, esse desligamento mental, ele vai ser mais rápido. Imagine só alguém que morreu por decapitação. Isso nós estamos falando naquela época em que se tinha essas punições, né? Essas sentenças. Vamos imaginar, e aí eu quero agora também, mais uma vez, trazer aqui para o extremo. Imagine Jesus sendo decapitado. Se vocês acham que ele ficaria num estado de perturbação porque ele foi decapitado? Não, porque a sua condição tão alta de espírito que é, né, um espírito puro, aquele corpo para ele, como o Beto leu para nós, é nada mais que um instrumento. Ele falou, pronto, tá. Para ele não é problema. Ou seja, mentalmente ele não está ligado àquilo, ele não está se lamentando, ele não está perturbado porque ele acredita estar vivo, porque não, é totalmente diferente. Na nossa condição, sim, né? Para começar, o próprio medo do momento, né, no caso da decapitação, já nos leva a um estado de perturbação. Então, a decapitação é nada mais um processo de algo que eu já estava vivendo. O temor da morte já me causou isso. Então, quanto mais nós tivermos um perispírito sutil, né, significa que menos ligado à matéria eu estou, mais fácil eu me desvinculo dela, porque o meu foco de atenção agora é para outras coisas, né? Beto, eu acredito que é isso aí. E o que eu queria só dizer é o seguinte... pessoal, quando falarem em formas ovoides, quando falarem em formas de monitorizar o espírito, entendam o processo de sugestão. E aquele espírito que está sendo sugestionado, ele vai dar a forma, numa parcela do seu perispírito, daquilo que ele acredita. Por exemplo, vamos lá, em hipnose, nós vamos chamar isso de alucinação. Eu coloco o Beto no estado de alucinação e digo para ela assim, você se chama Joaquim. Então, quando você despertar, quando você abrir os olhos, você se chama Joaquim. E abre os olhos, como é que você chama? Ele vai falar Joaquim. Porque é a sugestão que ele aceitou. Agora, aí, imagina isso, o fora da matéria. Aí, um espírito que tem esse conhecimento, ele chega em um ou outro, por medo, culpa que aquele tem, e ele fala assim, você agora é um cão. Ele vai pegar uma parcela do seu perispírito e vai criar uma imagem fluídica ali de um cão. Mas a forma dele é humana, porque ele só imprimiu, ele só criou uma imagem. E essa imagem, Beto, pessoal, ela não tem funcionalidade.
é só uma aparência. Não morde, não late, se tratando de um cão. Não, é só uma aparência. Imagine uma foto, um retrato, uma imagem. Só isso, uma aparência. Bom, Beto, então o processo, ele se dá de acordo, o processo da morte, né? De acordo com o estado progressivo intelecto-moral do espírito, né? Beleza. Vamos lá, então, para para as duas partezinhas finais aqui, que é o projeto, né? Tente, invente, crie para você um ser humano diferente. Projeto 2021, ser humano de bem. Os dois tópicos finais, Kardec então termina a nota dizendo: a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, o ser humano de bem. Então, quando perguntou lá no início se é dolorosa, os espíritos responderam para quem? Para aquele que é um ser humano de bem. E nós já tivemos encontros aqui no canal, em vários estudos, que nós trouxemos personagens em que eles eram materialistas, mas num plano espiritual eles eram ser humano de bem. Então, o ser humano de bem, de fato, não é o que a gente considera aqui, porque a gente tem uma ideia pálida daqueles requisitos que estão lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente, de fato, compreender o aspecto profundo e moral, fazer um mergulho ali, talvez a gente vai caminhar melhor para fazer uma manhã melhor e mais feliz, como diz o Arildo Rabiz Diniz, né? Então, para aquele que é o ser humano de bem, a perturbação nada tem de penosa, há uma perturbação, porque eles estão dizendo, né, tem diferença com a questão de consciência, é diferente, para o ser humano de bem ela é calma, semelhante a que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, é cheia de ansiedades e angústias. Gente, eu vou fazer uma imagem aqui. Você chega na frente de uma porta e você, de repente, tem dúvida sobre o que de fato você colocou ali dentro. Pensa numa despensa. Você foi jogando coisa. Ali você pôs faca afiada, tesoura, arma com munição, né? Tô pensando só em coisa ali ruim mesmo, né? Imagina você fisicamente. Então imagina que você vai abrir essa porta. E se você não colocou cada coisa no seu devido lugar, no compartimento, se não cuidou, se não teve a consciência necessária para saber do perigo disso e daquilo, na hora que você abrir, você vai ser o primeiro que vai sofrer. Então te dá um medo. Mas você tem que passar por essa porta, porque imagine, essa é a única porta que você tem que passar por ela, né? Por isso que muita gente criou a ideia do umbral. Umbral nada mais é do que um portal no sentido de porta mesmo, que é um lugar que você atravessa, mas você está atravessando na sua consciência, né? É você com você mesmo, né? Não tem mais ninguém ali. Então, para mim, essa figura, o Lauro pode até algo melhor trazer, né? Para aquele cuja consciência não está pura, cheia de ansiedade e angústia. E aí a gente encerra dizendo: nos casos de morte coletiva, se observou que todos os que pereceram ao mesmo tempo nem sempre se revê imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou só se preocupa com aqueles que lhe interessam. Olha que interessante isso aqui. Então, passo para você, Lauro. De minha parte, já estou aqui, me dou por satisfeito com esse encontro nosso de hoje. E você aí para concluir e também para finalizar junto com a nossa audiência esse nosso vídeo. Eu já vou aqui me despedindo de todos, do Laurinho, falar que é muito bom estar ao seu lado para a gente fazer esses estudos aqui. Cresço sempre, sempre, sempre. Aprender é muito bom. Eu sou um eterno aprendiz e agradeço a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Fiquem com Deus, encontro vocês num próximo vídeo, viu, Laurinho? Beto, sempre é bom, né, aprender, a gente está sempre aprendendo, e o aprendizado
ele vai ser sempre contínuo na nossa vida, né? Vamos lembrar que Deus é a infinita sabedoria, então nós vamos aprender infinitamente, né? É fantástico isso. Bom, eu lembro aqui, né, você dizendo sobre o portal, né, sobre o umbral, me lembra de Jesus aqui, quando ele faz referência à porta larga, à porta estreita, é bem isso, né? A porta larga é esse momento doloroso que o Espírito ele passa, e esse momento doloroso vai ser de acordo com o que ele plantou aqui, ou seja, o que ele mais cultivou aqui é o que ele vai colher lá. Ou seja, um momento de perturbação, de confusão, de dor, de sofrimento, que tudo poderia ser evitado se ele, né, se a gente, agora eu quero trazer, eu, Lauro, tendo conhecimento disso tudo, evitar. Então, a porta estreita é difícil porque ela demanda uma série de exercícios, como nós já dissemos aqui. O exercício da autopositividade, né? Sempre estar de bem com a vida e agradecer a Deus por tudo. Por tudo. O exercício da tolerância, o exercício da indulgência, do respeito, do perdão, da brandura, da mansuetude, da humildade, consequentemente, porque assim, sem esses itens não tem como ser humilde. Só é humilde quem vai desenvolvendo tudo isso, e humildade também é progressiva, né? Então, a porta estreita, ela é complicada porque Jesus já deixou claro, precisa de muito esforço, mas ela não é impossível, né? Somos espíritos imortais e vamos reencarnar várias e várias vezes, e nós podemos tornar nas nossas reencarnações que virão, cada vez mais tornando esse trespasse, esse momento, essa viagem, esse desencarne, mais suave, se tornando verdadeiramente um homem de bem, né? Até um dia que nós vamos superar a matéria, estaremos aqui numa condição de Cristo, numa condição como a de Jesus, e fazer tudo aquilo que ele fez, e muito mais, como ele nos afirmou, né? Então, é impossível? Não. É difícil? É fácil? Também não é não. Mas não é impossível, porque o próprio Jesus, ele na condição de homem, ele esteve aqui entre nós e mostrou, façam isso que eu estou fazendo, né? Que vocês vão entender o que eu quero dizer. Jesus esteve aqui com o corpo físico, no mesmo ambiente, no mesmo calor, no mesmo deserto, andando nas mesmas distâncias que os demais homens, convivendo com pessoas de todas as naturezas que nós podemos imaginar. Ele esteve aqui, vivendo como um homem comum, e mostrou para nós, façam isso, que vocês passarão pela porta estreita, ou seja, o nosso despertar no mundo espiritual será muito melhor, muito mais brando, muito mais feliz, né? E esse é o projeto de Deus. Eu quero agradecer ao Beto, agradecer ao canal Revelare pelo convite. Beto, para mim é um prazer enorme estar aqui estudando com você e com todos que sempre participam conosco, né? E agradecer aos bons espíritos que estão sempre ao nosso lado, nos inspirando, quando nós assim o queremos, né? E, claro, agradecer a Deus pela vida, por mais um dia de oportunidade que Ele nos concede. Gratidão a todos. Muita paz e luz. Fiquem com Deus.